Também damos boas-vindas ao diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, ex-ministro da Reforma Agrária, da Defesa e da Segurança Pública, Ron Jungmann, que se junta a nós a partir de agora no Jornal Dourado. Ministro, bom dia, bem-vindo. Bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui com vocês na Rádio Dourado. Bom, a gente está de olho nessa movimentação em relação aos dias finais aí de possíveis negociações entre Brasil e Estados Unidos, pensando nessas tarifas, né, que devem vir a partir de 1º de agosto, de 50% sobre produtos brasileiros. Elas estão preocupando, claro, diversos setores da economia. Gostaria de um panorama do senhor, como é que se está avaliando o impacto direto dessas tarifas sobre a indústria da mineração brasileira. Há produtos minerais específicos que podem ser mais afetados que outros, na sua avaliação? Bom, 4% das nossas exportações vão para os Estados Unidos, 4%. E nós importamos 20%. Veja, no caso do que exportamos, são exclusivamente minerais, 4%. Agora, a importação, ela envolve não só minerais que nós compramos lá, como é o caso, por exemplo, de carvão siderúrgico, já que o nosso carvão não é o melhor, por assim dizer, para a aço siderurgia, indústria da aço siderurgia, mas também envolve equipamentos, envolve tecnologia, envolve serviços, envolve máquinas e assim por diante. Então, são 4% das nossas exportações, mas 20% das nossas importações. Portanto, é relevante, é importante e preocupa a todo o setor. Por isso mesmo é que nós estamos pleiteando que a negociação que será conduzida, evidentemente, pelo governo, ela evite ao máximo aquilo que se chama de reciprocidade. Porque se tiver reciprocidade, não será apenas 4%, vai incluir também os 20%, quer dizer, impostos sobre 20% que o Brasil taxaria daquilo que nós importamos lá. Agora, no que diz respeito à questão mineral, especificamente, quer dizer, de constar na pauta para a negociação, isso aí é privativo do governo. Caberá ao governo dizer, e de forma absolutamente privativa, como eu disse, se vai ou não vai colocar na mesa a questão dos minerais críticos. Os Estados Unidos, através de seu encarregado de negócio, manifestou interesse, mas, de novo, toda essa questão referente a minerais críticos estratégicos, ela é privativa para o governo. A nós importa as negociações setor privado a setor privado. Bem, o senhor deixou isso bem claro, isso que o senhor está reiterando agora. Já na semana passada, o próprio IBRAM divulgou esse interesse americano e deixou bem claro que não é com o IBRAM a negociação, que é uma negociação envolvendo o governo, que está muito clara aqui essa posição. Agora, do ponto de vista das empresas, havendo esse tipo de interesse, havendo esse tipo de negociação, se o governo, vamos imaginar hipoteticamente, seja receptivo a isso, seria interessante para as empresas, enfim, qual é a balança que o senhor coloca aí nessa possível negociação? Bom, o Brasil não tem previsão legal, porque, veja só, o subsolo, pela Constituição, onde se encontram os minerais, é da União, ou seja, do povo brasileiro. De sorte que governo vinha explorar minerais no Brasil, isso não tem a menor hipótese, né? Agora, empresa privada que se submeta, obviamente, às regras, às leis brasileiras, o Brasil é um país democrático e aberto. Nós temos aqui colombianos, nós temos canadenses, temos australianos, temos peruanos, temos chineses, temos, inclusive, os americanos. A única mineração brasileira voltada para as terras raras, que é assim a grande preocupação dentro dos minerais críticos estratégicos, pelo menos que foi expresso pelos Estados Unidos, essa mineradora é americana. E veja você, ela exporta para a China, ou seja, são regras de mercado. E aí o Brasil é inteiramente, eu diria, assim, digamos, passível de exploração, de ser recepcionado. Agora, como um investimento privado entre empresas privadas de lá, empresas privadas de cá. Não é? Agora, quanto a uma parceria, ora, em termos de tecnologia, em termos de investimento, aí é ver exatamente o que os Estados Unidos têm a oferecer, qual é o interesse e qual é o interesse do setor privado brasileiro em termos dessa parceria. Mas possibilidades, elas existem.
Só não existe que um governo estrangeiro venha explorar minerais no Brasil. Isso não é possível. A porta está aberta. Eliane, sua pergunta. Oi, bom dia, ministro Raul Jungmann. É um prazer ter o senhor aqui. Imagina. O senhor foi ministro da Defesa, conhece bem essa área militar, e há aí uma preocupação com a questão de serem, enfim, minerais críticos, terras raras, etc. E a primeira reação do presidente Lula foi: ninguém vai meter a mão aqui, né? Ninguém vai meter a mão aqui, e isso pode refletir uma posição das Forças Armadas, por exemplo, que são muito sensíveis. Aí a gente lembra do petróleo é nosso, por exemplo, né? O subsolo é nosso, o mar territorial é nosso. Como o senhor vê a reação da área militar, particularmente em relação a essa possibilidade de usar os minerais críticos numa negociação com Donald Trump, que quer dominar o mundo, quer anexar a Groenlândia, Canadá, quer estar de olho nas terras raras da Ucrânia? Como o senhor vê isso do ponto de vista da segurança nacional e da defesa? Olha, eu acredito que a grande preocupação, Eliana, pelo lado da defesa, está mais relacionada com a questão das importações, porque, como você sabe, a nossa matriz de defesa, em termos de equipamentos de defesa, em termos de tecnologia de defesa, embora o Brasil tenha diversificado, né, as suas compras, sobretudo, e os seus acordos, né, de projetos estratégicos, né, com, por exemplo, a Suécia, a Saab, com os submarinos, que é um acordo com a França, e tenha também diversificado em termos dos blindados, que é com a Iveco, no caso italiana, mas a grande matriz continua sendo, em termos de suprimento, em termos de equipamentos, continua sendo os Estados Unidos. E veja só, como os Estados Unidos eles têm uma participação tecnológica, mesmo quando você vai comprar de outros países, ou quando você vai fazer acordo com outros países, né? Por exemplo, os motores do Gripen, que é o caça sueco, né, da Saab, eles são da General Electric. E aí existem legislações, né, que podem vir a ser impeditivas, como foi o caso, por exemplo, da venda dos Super Tucanos para a Venezuela. Você deve se lembrar bem que foi impedido porque tinha componente tecnológico americano e eles vetaram isso. Bom, então por aí há uma preocupação de fato. No que diz respeito aos minerais críticos estratégicos, nós temos legislação forte o suficiente, estruturada o suficiente, para impedir qualquer tipo de, digamos assim, de o que aconteceu, por exemplo, no caso da Ucrânia, onde os Estados Unidos, né, o presidente Trump, ele exigiu que a Ucrânia pagasse os equipamentos que os Estados Unidos doaram para eles lá, ou mandaram para eles lá, na guerra contra a Rússia, pagassem com minerais críticos estratégicos. Isso não tem nenhuma possibilidade de acontecer aqui. Não há nenhuma possibilidade. É um setor sensível? Claro que é, você tem razão. Mas eu repito, de governo a governo, por exemplo, né, estabelecer qualquer possibilidade de pagamento, de acesso a minerais críticos estratégicos, terras raras com o Brasil, isso não existe. Não há legislação que permita isso, né? Não há legislação, seja através da Constituição, seja através de infralegal. E, obviamente, isso tudo vai caber, como eu sempre repito, a decisões do governo, da negociação do governo. Da nossa parte, a questão é toda de setor privado a setor privado. Agora, é claro que, evidentemente, o setor privado, e particularmente o senhor e o Instituto, estão em negociação com o governo. Como é que estão essas conversas do senhor, do setor privado, do Instituto com o governo Lula? Eliane, isso começou lá atrás, ainda no governo Biden, com a Elizabeth, que era a embaixadora do Brasil, tá? E teve a primeira reunião uns 4 meses atrás com o Gabriel Escobar. Ele veio, ele pediu, né, para ser recebido. Nós recebemos qualquer tipo de país que queira conversar conosco. E veio essa segunda vez, mas não tem negociação. Eles apenas vieram colocar o que era a sua, digamos assim,
o que era prioritário, o que era importante para ele. Nós já sabíamos, porque já na primeira reunião que nós tivemos com ele, há 4 meses atrás, ele manifestaram interesse de parceria com o Brasil, etc, etc. Mas a porta para bater, para fazer negociação, ele, representante de um governo, não somos nós, é o governo do Brasil. Então, nós, setor privado, como eu sempre insisto, setor privado, não há nenhuma negociação da nossa parte com um governo estrangeiro, seja ele qual for. É evidente que outros governos, por mas exemplo... a minha pergunta não foi negociação do setor privado com o governo americano. A minha pergunta foi, depois dessas conversas com, enfim, representantes americanos, quais foram os contatos do setor com o governo Lula? Como é que estão essas conversas com o setor público brasileiro, ou seja, com o governo brasileiro? Olha só, assim que terminamos a reunião, eu liguei para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é exatamente aquele que está coordenando, chefiando as negociações, e passei todas as informações para ele. Desliguei e liguei em seguida para o ministro Alexandre Silveira, do Ministério das Minas e Energia, relatando tudo que tinha se passado. E daí para frente, Eliane, a coisa toda, se teve continuidade, e eu não sei dizer se teve ou não teve, ficou a cargo do governo brasileiro. Da nossa parte, o que nós estamos discutindo aí no setor privado, a possibilidade de uma delegação até os Estados Unidos ou a possibilidade de se convidar contraparte dos Estados Unidos que tenham interesse, né, evidentemente privadamente, para vir até o Brasil. E é isso que nós estamos discutindo e ainda não temos uma decisão tomada, porque todo mundo acha que há que se esperar o primeiro pelo menos da nossa parte, do setor privado mineral, esperar o 1º de agosto para ver o que é que vai vir objetivamente de lá. Porque nós temos muito pouco, nós precisamos, além de que os Estados Unidos, em agosto, entra em férias, né? Em grande parte dos Estados Unidos está em férias. Então, do lado de cá, privadamente, a expectativa vamos aguardar mais informações para decidir se vamos lá ou se convidamos os nossos contrapartes para vir até aqui. É a nossa posição. O ministro Geraldo Alckmin já indicou que essa questão mineral é um assunto de longo prazo. Queria entender quais são as possibilidades concretas, por exemplo, do Brasil atrair esses investimentos americanos por meio de parcerias, mas focando também na transferência de tecnologia, especialmente quando a gente fala de área de refino dessas terras raras, sim. Porque são projetos de larga escala e mesmo sem refino demora muitos anos, né, para serem desenvolvidos e requerem uma infraestrutura complexa ali, com portos, ferrovias, enfim. Como é que o Brasil pode acelerar também esses processos para se posicionar de uma forma mais competitiva no mercado global e atender a uma possível demanda estratégica americana? Olha só, o Ministério das Minas e Energia vai tornar público, né, portanto, uma política pública nacional para minerais críticos estratégicos esse semestre. Nós estamos aguardando isso. Realmente é muito importante. Por quê? Porque isso vai nos dar o rumo que nós queremos, né? Vai dizer sobre o que é que nós exportamos matéria, que nós temos competitividade, o que é que nós consideramos exportar matéria-prima, vai ter que ter alguma coisa voltada para fomento de determinadas atividades, vai ter que ter as regras, tá certo, gerais, e o rumo, que eu chamo muita atenção, qual é o rumo? Porque nós fizemos um estudo em 16 países e eles têm políticas públicas nacionais para minerais críticos estratégicos. A China tem isso desde os anos 60, 70, que eles vêm desenvolvendo. E por isso eles têm 80%, 90% das exportações em termos de minerais terras raras devidamente refinadas. Então nós temos muita necessidade disso. Quando nós tivermos isso aí, é que nós vamos saber quais são as prioridades do Brasil, né? E como o Brasil vai, digamos assim, estabelecer parcerias. Estabelecer parcerias, cooperação, é bom. No intuito do interesse nacional, quer dizer, a partir do rumo nacional, é muito importante. Então, eu acredito que quando nós tivermos isso, quando essa política ela for, de fato, publicizada e tornada oficial, nós vamos saber quais são os campos onde nós temos maiores interesses em termos, por exemplo, como você citou, de tecnologia. Lembrando que um projeto industrial de mineração, não vou nem dizer terra rara, não vou nem dizer de minerais críticos estratégicos, um projeto industrial que envolve porto, que envolve mineroduto, que envolve ferrovia, muitas das vezes, né?
Isso pode levar pelo menos 8, 9, 10 anos, né, para que ele seja completo. Essa é a média que nós temos, né, considerando licenciamento e outras autarcas e assim por diante. Então, tudo isso conflui para nós termos um rumo e saber o que é que nós achamos prioritário em estabelecer relações e parcerias que são bem-vindas. Parcerias, relações no intuito promover os interesses do Brasil são absolutamente bem-vindas, né? E, inclusive com os demais países que eu citei aqui. Muito bem. A gente ouviu o diretor-presidente do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann. Muito obrigada pela conversa, ministro. Até a próxima. Bom dia, boa semana. Sou eu que agradeço. Bom dia. Muito obrigada, ministro. Prazer, Eliane. Seguimos com o Jornal Eldorado, análise política com Eliane Cantanhede, depois dessa nossa conversa aí com o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o Raul Jungmann. Bom, Eliane, na semana tem no radar a entrada em vigor das tarifas de 50% e sobre produtos brasileiros, e ontem Donald Trump está em viagem à Escócia, fechou até um acordo com a União Europeia para reduzir a tarifa do bloco lá europeu de 30% para 15%, mas falou que em relação às tarifas que vão entrar em vigor, incluindo o Brasil, elas vão entrar em vigor mesmo na sexta-feira. Agora vamos ouvir o que ele disse. The August 1st is there for everyone. The deals all start on August 1st. Então, aí ele dizendo que não vai adiar o prazo para impor essas tarifas e, ao mesmo tempo, tem lá o chanceler brasileiro Mauro Vieira nos Estados Unidos, tem senadores, 8 senadores também lá para tentar negociar, mas a semana parece decidida ou tem alguma chance, Helene? Pois é, quanto mais pertinho vai chegando o dia do tarifaço de 50% de Donald Trump quanto o Brasil, quanto mais perto fica o dia, mais longe parece a negociação, uma negociação para reverter essa decisão do Donald Trump. Ele anunciou efetivamente que não vai recuar e, ao mesmo tempo, tem uma entrevista do assessor internacional do Lula, o embaixador Celso Amorim, que foi chanceler dos 2 primeiros mandatos do Lula, uma entrevista para o Financial Times, que é o principal, vamos dizer assim, principal jornal do mundo em economia, é um jornal inglês, e o Amorim dizendo que, aspas, países não têm amigos, têm interesses, mas Trump não tem nem amigos nem interesses, só desejos, o que é a ilustração do poder absoluto, ou seja, é o Trump dando canelada de lá e o Amorim e o Lula dando canelada de cá. Então, a perspectiva é muito ruim. Realmente, o chanceler Mauro Vieira, porque os dois que tentam negociar, abrir portas, são Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, e o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente e é ministro do Desenvolvimento e do Comércio Exterior. Mas, enfim, o Mauro Vieira está em Nova York para temas relacionados aí à Palestina, a Gaza, etc., mas aguardando em Nova York alguma porta aberta, alguma agenda, alguém disposto a recebê-lo em Washington. Até agora, até onde eu saiba, isso não foi confirmado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma comissão de 8 senadores, são senadores tanto do PL do Bolsonaro, quanto do PT do Lula, quanto a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra do Bolsonaro, enfim, tentando abrir portas, mas não está fácil, não. Eu conversei na sexta-feira lá, ele já estava no aeroporto com o senador Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e que é o líder, o coordenador dessa comissão, e ele me disse o seguinte, que estava muito difícil, não só porque essa é a última semana antes do recesso parlamentar americano, mas também pelas condições. O governo americano está muito fechado, tudo está na cabeça de uma pessoa só, que é o Trump, e aí, na própria sexta-feira antes do embarque,
o Nelson Trade e a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, tiveram uma longa conversa com a ANCHAM. A ANCHAM, que é, enfim, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e estavam com a Embraer do lado brasileiro e a Meta e a Mastercard do lado americano. E eles tiveram essa videoconferência para que o setor privado, junto com parlamentares americanos, consigam algum tipo de abertura de canais com o governo americano. E aí tem o seguinte, foi graças à iniciativa privada que essa comissão de senadores conseguiu a conversa com 8 parlamentares americanos, entre democratas e republicanos, o que me diz o seguinte: não está dando nada certo e há dias daí da imposição, da entrada em vigor dos 50% do Trump, não tem nenhuma perspectiva favorável de negociação, ao menos que tenha vindo a público.